Fala, geração TI, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto bastante importante e útil para quem está começando a viver ou para quem está começando a aprender, né, na vida aí de um programador, né, que é aprender tecnologias novas e aprender principalmente o treinamento em pensamento computacional. Para isso a gente utiliza uma das formas de representação de lógica que é o Portugal, né, ou chamado pseudocódigo, também conhecido como pseudocódigo. E é uma ferramenta que nós temos à nossa à disposição, além do já tradicional Visual G, que a galera mais antiga deve conhecer bastante, né, o chamado Visual G, temos uma ferramenta também de pseudocódigo chamado Portugal Studio. Né? É essa que eu apresento aqui e fiquem tranquilos que eu vou colocar esse link também nos comentários desse vídeo. Tá? Então essa é uma versão que você pode fazer download dela, né, e ela ficar instalado no seu computador, ok? Então tem aqui alguns tutoriais, tem aqui, enfim, dizendo quem programou, falando de exemplos, e é bem bacana, já testei, recomendo, ok? Só que nós temos também uma versão online. Qual é a grande vantagem? Você não precisa instalar nada e de qualquer computador eu já posso acessá-la, tá? E o endereço é esse aqui, também vou colocar aqui na descrição desse vídeo, né? Então essa é a página de apresentação, é o Portugal chamado Web Studio. Então lembrando, a versão para desktop chama-se Studio, a versão web, ou a versão online é Web Studio, né? Então aqui, bem legal, ele está falando um pouquinho dessa versão, etc. Bastante sucinta, bastante simples. E a versão que nós vamos utilizar, você clica aqui, começa a editar, pronto, já está disponível para a utilização, tá certo? Temos também aqui, além desta versão, temos uma outra versão lá no Git.io, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Só que essa aqui é mais moderna, tá? Vejam que essa aqui tem uma interface um pouquinho mais antiga, né? Mas essa versão nova, essa versão experimental, é essa versão que está aqui no GitHub.io, ok? É essa que a gente vai usar aqui hoje também, tá? Apesar de experimental, vamos utilizar, se der algum probleminha aqui nos nossos testes, não tem nenhum problema, não tem nenhum... não vai ser demérito aqui da ferramenta se houver alguma dificuldade e a gente tiver que refazer alguma coisa, tá certo? Vamos lá, então vamos começar. A ferramenta é bastante simples e bastante intuitiva. O que eu sempre recomendo a quem está aprendendo uma nova ferramenta, uma nova tecnologia? Primeira coisa, identifique e encontre onde está os materiais de apoio de ajuda desta ferramenta. Porque como prática de uma boa prática de estudo, recomendo que quando houver uma dificuldade, a primeira coisa que você recorra, né, ou seja, o primeiro documento ou a primeira informação que você deve procurar para te ajudar na resolução de problemas na utilização da ferramenta, ou você não sabe utilizar a ferramenta, ou realmente é a linguagem que você está utilizando ali, você esqueceu ou está aprendendo. Então eu sempre recomendo que primeiramente você verifique o próprio material de apoio e de ajuda da ferramenta, ok? Geralmente as grandes ferramentas, né, as ferramentas boas, elas têm um ótimo material de apoio e tutorial, ajuda, enfim, ok? Isso é válido desde as ferramentas grandes, enormes, por exemplo, Visual Studio da Microsoft, tem uma biblioteca offline e online enorme. Você praticamente encontra tudo referente à linguagem, às linguagens e às ferramentas dentro da plataforma e ajuda da própria Microsoft. Óbvio que essas ferramentas, aí vai um disclaimer, né? Nem sempre esses textos de ajuda e de help eles são tão didáticos. Então, por isso que a gente recorre, por exemplo, a esse vídeo que estamos criando aqui, para ser mais didático, né? Para ser, mostrar algumas indicações, mostrar algumas orientações que vão além do material descrito no ajuda, tá certo? Mas é importante você ter como referencial. E aqui no Portugal Studio ele fica bem simples, né? Tem aqui o símbolo de ajuda, a interrogaçãozinha, você clicou e temos já à disposição a ferramenta de apoio de ajuda, tá certo? Então aqui ele vai descrever, vai discorrer sobre o que é essa linguagem aqui do Portugal, lembrando que ela é uma linguagem de pseudocódigo, tá certo? E depois já a descrição. O que são os tipos de dados, quais são os tipos de dados, cada um deles, né? Como que a gente utiliza ele dentro da plataforma, né? Como é que eu faço declarações de variáveis, constante, função, matriz, vetor, etc. Né? Então como é que eu faço para criar ele na memória e poder utilizar? Como é que eu utilizo os comandos de entrada e saída, né? Ou seja,
Como é que eu faço para escrever na tela? Como é que eu faço para ler alguma coisa do usuário? Ah, eu quero limpar a minha tela, ou seja, ó, eu escrevi um monte de coisa e eu quero reorganizar aqui a tela, quero limpar. Então, são os comandos de entrada e saída, né? Algumas expressões importantes aqui, sejam elas as operações relacionais ou de atribuição, né? Aí vem os outros operadores, aritmético, lógico, né? E relacionais, ok? Então vai estar tudo aqui na parte de expressões. E as estruturas de controle, seja ela de desvio condicional, ou seja, eu vou fazer perguntas, né, para saber, olha, eu vou para um lado, eu vou para o outro, é o famoso se, né, se alguma coisa acontecer, faça isso, se não, faça outra. E os famosos também laços de repetição, tá certo? O laço de repetição, lembrando, ó, toda vez que eu necessitar fazer alguma coisa N vezes, ou seja, várias vezes, eu vou usar uma repetição. Então, existem os laços de repetição, a gente chama dessa maneira, tá certo? E, por fim, as bibliotecas. Então, o que a gente tem à disposição de biblioteca? Biblioteca nada mais é, turma, do que trechos de código onde há soluções já delimitadas, soluções já criadas e disponibilizadas para você reutilizar. Então tem coisas que você não precisa recriar do zero, né? Seja ela em um contexto de a parte de arquivo, seja contexto de textos, matemática, até mesmo ali questão de sons, enfim, tem uma série de funcionalidades que ficam armazenadas e à disposição nestas bibliotecas. Então a gente vai aprender também, falar bem rapidinho sobre como utilizar tudo isso, tá bom? Então fica a dica aqui de como procurar e encontrar. A gente vai fazer alguns exemplos aqui também, tá? Então alguns momentos aqui a gente vai recorrer a essa habilidade de procurar algum material e eu vou abrir aqui o ajuda até para orientar e mostrar para vocês como é fácil encontrar esses elementos, tá bom? E toda vez que nós precisarmos, por exemplo, ó, eu entrei aqui no tipos inteiros. Ok, eu estava com dúvida e agora não tenho mais, já entendi, já relembrei ou entendi aqui no primeiro momento o que é um tipo inteiro, ou seja, eu estou criando uma variável que ela tem um determinado tipo, né, uma característica. Ok, descobri, mas eu vi, mas eu não entendi ainda. Puxa, eu posso clicar aqui nesse Tente Você Mesmo e ele habilita este exemplo para que você possa testá-lo, tá bom? Então é bastante simples, né? Para rodar o programa, daqui a pouco eu vou mostrar tudo como funciona, mas aqui é uma maneira fácil de entender, visualizar aquele programa e até mesmo modificá-lo. Você pode modificar esse exemplo, fazer uma versão, até realmente absorver esse conteúdo. Tá legal? Então fica a dica do conteúdo aqui, tudo de ajuda. Vamos entrar aqui em alguns momentos para ajudar nessa fixação, ok? Bom, voltando aqui à tela inicial do Portugal Web Studio, nós temos aqui ainda a parte de abrir arquivos, ou seja, você pode criar os seus programas, né, aqui em Portugal, em pseudocódigo, salvar esses arquivos, ou seja, pegar o que você foi editado, salvar na tua máquina e guardar a posterior, aí guardar em outro momento que você possa visualizar, ou guardou numa máquina que levar para um outro servidor, jogar na nuvem, enfim, guardar e armazenar em algum lugar, né? Então, já que eu posso salvar, eu também posso guardar esse arquivo e abrir no momento adequado, ok? Nós temos ainda aqui a parte de abrir exemplos, então é bastante interessante porque eu posso abrir diversos exemplos, né, desde o básico até algumas coisas mais avançadas. Recomendo que vocês avaliem aqui esses exemplos, né, se puderem, até recomendo que vocês vejam todos, ok? Não são muitos, né? Aqui eu brinco que você pegar um sabadão aí, em vez de maratonar uma série da Netflix, você pegar aqui esses exemplos, você mata isso aqui em 2, 3 horas tranquilo, tá? É bastante tranquilo, desde que você pegue aí com firmeza, né? E aí você consegue olhar todos esses exemplos. Bastou clicar aqui, ó, ele mostra o exemplo, puxa, fiquei satisfeito, tem um breve descritivo, eu consigo ver e falar, puxa, é isso mesmo que eu estou procurando e tal, etc. Quero abrir este exemplo para tratar do assunto, ou para fazer minha versão, ou para montar uma alternativa, seja lá o que for, né? Ok, você quer fazer? Aí você clica aqui no abrir, ele vai abrir este exemplo numa nova telinha para que você possa aí programar e utilizar, tá certo? Então é bastante interessante, recomendo que vocês vejam e vejam todos. De novo, é bastante rápido, mas é bastante valioso, tá certo? Aqui a gente tem algumas sugestões, então ele vai abrir aqui uma página web
vai dar diversas sugestões, vai falar sobre a plataforma, sobre boas práticas, sobre erros, biblioteca, enfim. Aqui a galera, você veja que a galera que vai criando essas sugestões, e o pessoal vai ganhando, tá vendo? Vai ganhando like, conforme mais like, que ganha uma certa relevância, e bastou clicar, você tem aqui a sugestão do pessoal, e pode ser uma sugestão relevante para você ou não, mas vale a pena saber que existe esse espaço, tá bom? Aqui é a questão do código-fonte, então a gente tem aqui lá no nosso GitHub, tá? Aqui ó, o código-fonte do Portugal Studio, então é um projeto, você pode baixar aí, enfim, tem a questão da licença, obviamente, né? Mas, para quem aí quiser avançar, inclusive olhar, fazer uma versão, enfim, está à disposição, eles deixaram à disposição lá no Git deles, tá legal? E por fim a gente tem, né, clicando aqui, ele habilita essa versão, né, esse aqui que eu acabei de abrir, Portugal Web Studio, que é a versão mais antiga, tá? A versão estável, né? A outra ele diz que é de teste, mas ele não cita muito bem quando que saiu esse período de teste e tal, então eu prefiro ficar com a mais recente, tá legal? Bom, falando de tudo isso, agora a gente quer, obviamente, testar, né? Vamos dar um bom dia, vamos dar um olá mundo, etc. Como é que eu crio um arquivo, como é que eu inicio tudo isso? É simples, eu posso clicar aqui, ó, novo arquivo, né? Esse botãozão aqui bem em destaque, ou clicar aqui em cima, tá vendo? Ó? Tem um botãozinho de mais, a última aba sempre tem esse botãozinho de mais, as duas vão executar a mesma funcionalidade, ou seja, abrir um novo arquivo. Eu vou clicar aqui nesse ícone, pronto, abriu. Né? Então eu posso aqui ampliar aqui o tamanho da tela, né? Eu posso, como eu estou na web, basta você dar o Ctrl, o sinal de mais, você dá um zoom aqui na telinha, então tranquilo também. E nós temos aqui o primeiro código. Tá? Então vou explicar aqui em linhas gerais o que nós temos à disposição, né? E depois eu vou explicar o código, tá bom? Bom, até para a gente poder ver alguma coisa, eu vou colocar aqui um escreva olá mundo. Legal. E aí eu vou querer rodar esse programa, ou seja, eu vou querer executar esse programa. Como é que eu faço isso? Veja que do lado esquerdo tem esse menuzinho aqui, né? Então o primeiro botão que eu tenho é esse de play, né? Tem um sinalzinho de play, ou seja, eu vou rodar o meu programa, vou clicar e veja que na parte aqui inferior, inclusive eu posso aumentar, diminuir aqui, né? Ele vai rodar e vai executar o que foi solicitado. O que eu pedi para o meu programa rodar? Simplesmente a palavra Olá Mundo. Então está aqui, rodou o Olá Mundo, tá? E aí ele sempre fala, ó, programa finalizado, tempo de execução em milissegundos. Ponto. Terminou seu programa. Você tem certeza que ele foi finalizado, tá bom? Caso eu tenha algum programa que esteja solicitando a leitura de variável, esteja demorando muito, ou você errou na lógica, né, ele está em loop infinito, você pode pedir para parar, que é esse botãozinho aqui quadrado, ele fica vermelho, né? Enquanto ele estiver rodando, ele fica em vermelho disponível para parar de rodar o seu software, né, do seu programa. Então você pode clicar aqui e parar a execução. Então, lembra que eu falei também que a gente pode salvar esses arquivos? Então, caso eu queira guardar esse seu primeiro programa, esse Olá Mundo, porque tem um valor sentimental muito grande, no futuro você vai se tornar um ótimo e um grande programador, você vai querer falar, puxa vida, qual que terá sido o meu primeiro programa? Olha, confesso que eu gostaria de ter, né? Faz muitos anos que eu executei meu primeiro programa, não lembro qual foi, provavelmente tenha sido um Olá Mundo, mas eu não lembro qual linguagem, qual máquina que eu estava, então de repente, olha que bonitinho hoje aí eu ver, né, aquele arquivo, falar, olha, este foi meu primeiro programa, olha que bonitinho. Então, talvez tenha algum valor para isso ou não, ou simplesmente você está guardando para estudar, né, no futuro, ou revisar algum material, enfim. Então, para salvar, muito simples, clicou aqui no disquetinho, tá? Para quem não sabe, disquete é unidade de armazenamento, cliquei aqui, vou salvar. E obviamente ele vai pedir para você escolher o local, pedir para você escolher o nome, clicou em salvar, salvou com extensão POR, ou por, né, uma abreviação de Portugal, ok? Aqui para abrir, então tem um desenho de uma pastinha aqui, né, de um diretório. Então você clicou, você vai escolher um diretório qualquer na sua máquina e após essa escolha ele vai abrir o arquivo solicitado, tá bom? Aqui o compartilhar, o nome já diz, eu quero compartilhar isso para alguém, então eu vou compartilhar esse link, enfim, para que outra pessoa também possa ver o nosso código, tá certo? Olha lá, ele gera um link, eu copio e mando para alguém poder olhar isso que eu estou fazendo, tá bom? Até rodar, enfim. Muito bem. Quer ver? Eu vou... É isso, tá?
Ah, bom, agora vamos à explicação, né? Puxa vida, eu pedi para criar um programa e já tenho 6 linhas aqui. O que são cada uma delas? Primeira coisa é o seguinte: assim como pessoas, né, possuem nomes, ou carros possuem nomenclaturas também, nomes, o seu curso possui nome, tudo possui um nome, né? Eu preciso chamar. Eu não posso simplesmente falar assim, ô fulano, fulano vem aqui, ô aquele carro ali, ô, eu tô fazendo aquele curso lá, na faculdade. Não, você chama pelo nome. Poxa, estou fazendo um curso de ciência da computação, estou fazendo um curso de TADS, estou fazendo um curso de medicina, de engenharia, que seja. Aqui é a mesma coisa, um programa tem que ter um nome, ok? Então aqui no nosso caso ele já chamou o programa de programa, é a nomenclatura dele, tá certo? E uma outra coisa fundamental que vem após. Vocês perceberam que tem as chaves aqui e toda chave tem alguns elementos, todos os elementos que nessa característica eu tenho que colocar abertura e fechamento, ok? Então se vocês olharem bem, ó, eu tenho aqui, ó, ele abre aqui e fecha aqui embaixo, tá na linha 5, tá bom? Ou seja, tudo que eu abro chaves, eu fecho chaves. Abrir parênteses, fecha parênteses. Abrir aspas duplas, fecha aspas duplas. Se eu abrir aspas simples, fecho aspas simples. E por aí vai. Tá bom? Então esses elementos possuem uma orientação de abertura e fechamento. Senão ele não funciona. Se eu simplesmente apagar aqui, por exemplo, a última linha, veja, o código está lá. Peço para rodar. Né? Vai dar erro. Vai gerar uma... Ó, fechei, eu vou encerrar tudo que tem aqui abertura, ó. Olha lá. Não rodou nada, não vai funcionar, tá certo? Por quê? Porque eu não vou conseguir rodar o meu programa da maneira com que ele foi projetado, tá bom? Então, para parênteses, chaves, colchetes, aspas duplas, abriu, fechou, não esqueça disso. Muito bem. Agora você abriu o seu programa, vamos dizer que ele executa várias coisas, né? Um exemplo bastante simples é a calculadora. Então você pediu ali para o usuário digitar alguns valores, você digita esses valores e na sequência você vai falar, ó, o que você quer fazer? Você quer fazer uma operação de soma? Você quer fazer uma multiplicação? Você quer fazer uma divisão? O que você quer fazer? Você dá uma opção para ele, ele escolhe, eu quero fazer uma soma. Aí faz a soma. Agora eu quero fazer a multiplicação de novos valores. Enfim, você vai dando opções. E cada uma dessa operação matemática você pode construir de maneira bastante adequada e criar funções específicas para elas. Ou seja, este pedaço de código, ou esse pedaço de comando, né, esse bloco de comando, ele só executa essa função. Essa é a melhor maneira de fazer, tá? Qual que seria a outra maneira de fazer, né, dentro do pensamento computacional? Cara, você faz aquele programão cheio, milhares de linhas, né? Porque o usuário vai pedir isso, depois ele vai pedir isso, depois vai pedir isso. Puxa, mas ele pode pedir de novo para executar a soma. Faz a soma de novo. Ele vai pedir aqui de novo, faz de novo. Então, qual que é o problema disso? Primeiro que você vai ter que adivinhar o que o usuário vai ter que fazer, a sequência dele, e segundo que você não reaproveita o que já foi feito, né? Então a maneira de reaproveitar código, a maneira de otimizar seu tempo é utilizar funções. Então cada função faz seu papel específico, ok? E pensando que o teu programa pode ter várias funções, eu tenho que ter, obviamente, uma função que chama ela, uma função que inicia a operação, uma função que dá o start inicial do seu programa, ok? E dentro desta linguagem do Portugal, esta função chama-se início. Ponto final, ok? Muitas linguagens utilizam uma função, uma function, né, em inglês, chamado main, ou principal, né? Então essa função main é a primeira que roda dentro de um programa. Assim como dentro aqui do nosso Portugal, aquela que vai rodar primeiro é a função início, ok? Esse parênteses aí que vocês estão vendo na linha 2, simplesmente serve aqui, ó, para que uma função possa receber parâmetros. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso. O que é receber parâmetros? Puxa, eu posso chamar essa função e já inicializá-la com alguns valores iniciais. Olha que interessante, né? Então, ou seja, eu passo para ela informação. É a mesma coisa que eu falo assim, ó, o calculador, executa uma soma aí. Aí a calculadora abre ela toda feliz, legal, vou somar alguma coisa. Aí eu posso ou digitar depois ou já falar para ela, ô calculadora, soma os valores 2 mais 5. Aí a calculadora já sabe. Puxa, eu já pedi para ela abrir e já passei os valores 2 e 5. Ela já vai executar a soma e vai me retornar o valor 7. Tá claro? Então serve para passar passagens de parâmetros, ou seja, passagem de informações. Aqui no caso a gente não tem nada, ok?
Bom, na linha 3, eu tenho um comando bem básico aqui, né? Até brinco, um comando muito difícil. Se eu quero escrever na tela, qual o comando que eu vou usar? Escreva. Então veja, quero escrever, preciso escrever na tela, preciso enviar uma mensagem na tela do usuário. Lembrando que aqui embaixo é a tela do usuário, né? Então qual o comando? Quero escrever, uso o comando escreva. Simples, né? Dentro do escreva, eu abro parênteses, abro aspas duplas e coloco o texto. Esse dentro do aspas duplas significa tudo que existir dentro do aspas duplas, ele é um texto literal, ou seja, ele é um texto, né, que vai ser exibido da forma exata com que foi digitado. Exatamente o que está aí é o que vai ser digitado, ok? Beleza, então eu posso escrever o que for aqui, o que tiver dentro das aspas duplas será digitado, tá bom? É isso. Bom, agora um outro comando bastante importante e até brinco também bastante difícil, né? Mas na verdade não é. É o comando para solicitar para algum usuário, por exemplo, vamos dizer que em vez de escreva aqui Olá Mundo, já passei essa fase, né? Então, beleza, já venceu a etapa do Olá Mundo. Vamos dizer que você faça aqui um programa, peça para o usuário digitar alguma coisa. Por exemplo, digite o primeiro valor. Sei lá, primeiro número, primeiro valor. Você quer que ele digite alguma coisa, tá legal? Você nem sabe o que é ainda, mas pediu para digitar o primeiro número. Vai, vamos dizer aqui, ó, número. Ótimo. Tá, mas se eu rodar o programa, veja o que acontece. Ele fala, ó, digite o primeiro número. Eu vou digitar onde? Né? Aqui, ó, é um prompt, tá? Ó, eu digito aqui, estou apertando aqui o teclado, nada ocorre, nada acontece. Por quê? Eu só pedi para o programa escrever na tela. Eu pedi para ele capturar esse valor? Não. Eu pedi para o programa ler o valor do usuário, que ele vai poder escrever? Não pedi. Então o programa para por aí. Então qual o comando natural aqui, o necessário para que eu continue a resolver o problema? Simples. Se eu quero escrever na tela, eu uso o comando escreva. Veja que é uma ordem, escreva. Então se eu necessito capturar, se eu necessito ler um valor do usuário, né, ou seja, quem vai ler? O programa. Se o programa vai ler o que o usuário digitou, qual o comando que eu faço? Leia. Olha que simples. Leia. Ou seja, eu quero que o programa leia este valor, leia um valor do usuário. Então, se eu rodar esse programa do jeito que está, olha o que vai acontecer. Ó. Digite o primeiro valor. Ó. Continuo não podendo digitar nada. Por que acontece? Simples. Eu mandei ele ler, mas eu não disse. Olha, leia e faça o que com o que eu vou ler? Então, sempre que eu peço para ler alguma coisa, eu tenho que armazenar o que vai ser lido em algum lugar, ok? E aí vem aquela ideia, né, principal, você já deve ter escutado, já deve ter lido sobre isso, ou aprendido, sobre eu tenho um lugar especial dentro do meu software, né, cria um lugar especial para armazenar coisas na memória do computador. Chamamos isso de variável. Ou seja, o que é uma variável? É um endereço de memória no computador, reservado para armazenar qualquer valor, tá? Qualquer valor assim, modo de dizer, né? Então eu quero armazenar coisas na memória do computador. Então vou usar uma variável. Então vou escrever aqui a variável nota 1. Escrever aqui, ó. Então esse aqui corresponde, obviamente, o nome já está bastante claro, a primeira nota de alguma coisa. Digitei aqui um número, né? Vou pedir para rodar. Olha o que acontece. Opa, já a mensagem ficou diferente. Ó. Digite o primeiro número. Nota 1. Coloquei aqui nota 7. O que ele está falando para mim? Aqui, gente, aconteceu uma coisa muito importante. Nem sempre o código que você vai digitar, nem sempre o programa que você vai criar, ele vai funcionar de primeira. Ou porque você digitou errado, ou porque você não conhece, desconhece o comando, ou porque você realmente fez alguma coisa errada, ou faltou um detalhe. Então, minha sugestão é, sempre aqui o programa, apesar de estar em português, em Portugal, né? Ou seja, está em português para facilitar nosso entendimento, mas existem alguns erros ou algumas exceções aqui que vai ocorrer em inglês, ok? Tudo bem, não se assuste. O que você vai fazer? Simples, pega isso daqui, joga no Google Translator e traduz. Professor, não sei inglês, o que eu faço? Faça isso, traduza. Aprenda a interpretar, nem sempre é tão fácil como esse, nem sempre é tão objetivo e direto como esta mensagem, mas né, a gente precisa começar a aprender a ler as mensagens de erros para poder interpretar o que está de errado, para poder corrigir.
Aqui é bastante simples, né? Ele está falando que não vai conseguir ler porque tem uma propriedade não definida, né? Que é o tipo. Ou seja, quando a gente fala de variáveis, que é nada mais o endereço de memória reservado, é o endereço de memória reservado no computador para armazenar coisas, eu preciso criar a variável. Eu não criei. Veja que na linha 3 eu tenho escreva, na linha 4 eu tenho leia. Criei alguma coisa? Não. O que eu preciso fazer então? Criar variáveis. Né? Aqui no nosso ajuda tenho até um exemplo. Né? Tipos de dados. Então, o que são tipos de dados? São coisas que eu posso armazenar no meu computador. E eu posso armazenar coisas de determinados tipos. Então, eu tenho o tipo cadeia, eu tenho o tipo caractere, tipo inteiro, tipo lógico, tipo real e tipo vazio, tá bom? Vamos se ater aos principais aqui, tá? Que são os tipos numéricos e de letras, né? Então, tipos numéricos, o que a gente tem aqui? Os principais, inteiro e real. O que é um tipo inteiro, gente? É tudo que que você vai representar no nosso mundo que não é divisível, né? Então, pessoas. Então, eu vou contar a quantidade de pessoas num carro, quantidade de pessoas numa sala de aula, quantidade de pessoas num estádio, quantidade de pessoas num teatro, não importa. Você nunca conta meia pessoa, não existe meia pessoa, uma pessoa e meia, não existe. Ah, a pessoa é grande, a pessoa é alta, a pessoa é baixa, é meio, a pessoa é um bebê, é meio. Não é meia pessoa, é uma pessoa inteira, tá certo? Então não há uma divisão de pessoas, ok? Então eu vou contar carros. Ó, quantos carros eu tenho aqui? Ah, eu tenho um carro velho, eu tenho um carro antigo, eu tenho um carro novo, eu tenho um carro caro. Não interessa, todos eles é apenas um carro. Tudo bem? Então tudo que não é possível dividir, que não faça sentido ter uma divisão, eu necessito contar ele armazenado do tipo inteiro. Tá certo? Isso tem a ver com as propriedades dessa divisão e até mesmo com o espaço que é necessário para armazenar na memória do computador. A gente vai aprender isso em outras linguagens, tá? A gente vai a fundo, vai analisar a quantidade de bits e bytes, vai aprender a calcular. Puxa, aqui um tem 16 bits, 32 bits, a capacidade. E aí a capacidade muda quando tiver no tipo real, tiver no tipo inteiro. Existem vários tipos inteiros. Aqui é bem simplificado, ok? Por quê? Aqui ele só trata tipo inteiro e é somente um. Perfeito? Você não se preocupa com o tamanho, com a capacidade dele, é o número inteiro. Tá certo? E o tipo real? O que é o tipo real? É tudo que é necessário armazenar e onde eu tenho precisão matemática. Ou seja, coisas que podem ser divisíveis. Ok? Famoso, número π. Né? 3.14159 e por aí vai. É imenso o número π. Né? Então é um número que tem uma precisão matemática muito grande. Então tudo que eu vou precisar medir em precisão matemática, eu uso o tipo real, tá certo? Então tipos inteiros não é divisível, é um número completo, e aqui é um número fracionado. Né? Alguns gostam de dizer número quebrado, não sei por que isso, mas alguns chamam assim. Né? Bom, então esse número real, esse número fracionado, é aquele famoso vírgula, né? Lembrando que quando a gente vai usar, por exemplo, vou encher o tanque do carro, gasolina, álcool, diesel, não importa. Aí tá lá, quanto custa a gasolina? Custa 5,10, custa 4,90. Quanto custa um quilo de arroz? Quanto custa o ônibus? Quanto custa o metrô? Enfim, é tudo valores fracionados, né? Quanto custa um lanche McDonald's? Sei lá, não sei quanto que tá hoje, R$ 10, R$ 15, não sei. Tá lá valor, por exemplo, R$ 10,30. Então esses centavos é uma fração, é um pedaço de um valor inteiro, né, de R$ 1. Né? É um pedaço, é uma fração, é um pequeno elemento não completo de R$ 1. Tá certo? Fácil entender, né? Então sempre que a gente precisar trabalhar nesse contexto, a gente utiliza o tipo real. O que é o tipo caractere? Caractere é bastante simples também. São letras alfanuméricos, ou seja, o caractere é uma representação, né, uma tipografia aqui, uma tipografia não, mas é um caractere, né, de uma letra. Mas lembrando que um caractere ele pode ser a representação de uma letra A, letra B, letra C, letra D, enfim, ou até a representação do caractere numérico, por isso que é alfanumérico. Então eu tenho ali o número 1. O número 1 pode ser o quê? Só a escrita do número 1. Ele não é o número 1 em si. Eu não faço conta com caractere. Então é bastante importante isso, gente. Se você estiver armazenando o valor 1, 2, 3 ou qualquer coisa do tipo caractere, eu não faço conta com caractere. Eu só faço exibição desses valores. Tá bom? E o que é uma cadeia?
Cadeia nada mais é do que uma sequência de caracteres, ok? Então, uma sequência de caracteres, por exemplo, o nome. Quero armazenar o nome de uma pessoa. Então, é cadeia, tá? Ele chama aqui de cadeia. Ele quer dizer cadeia de caracteres, tá legal? Aqui eu vou falar os outros tipos bastante rápido aqui. O lógico. O lógico é aquele tipo que armazena valores do tipo verdadeiro ou falso, tá? E muito usado para testes lógicos. Ou seja, eu quero saber se você tirou, por exemplo, eu quero saber uma condição lógica aqui, vamos dizer que tem uma nota de aluno que vale de 0 a 10, tá? E aí se você tirar 5 ou mais, você passou de ano. Então você está fazendo um teste lógico, você está fazendo uma pergunta, né? Se a nota do aluno for maior ou igual a alguma outra coisa, faça isso, se não, faça outro. E se faça isso, faça outro, tem a ver com o tipo de resposta lógica. Ou seja, aqui deu 0. Tá, aqui deu 1, qual quer que seja a nota do aluno, deu 10 a nota do aluno. Então ele vai responder verdadeiro ou falso. Isso é o lógico, tá? O lógico nada mais é do que alguma coisa que é verdadeira ou alguma coisa que é falso, ok? Podemos simplificar também, escrever a palavra verdadeiro ou escrever a palavra falso, tá certo? Ou apenas usar os valores numéricos dele, né? Então, 0 para falso, 1 para verdadeiro, tá bom? E aqui também tem um tipo vazio, tá? Assim, eu não recomendo aqui, porque é difícil usar isso em outras linguagens, mas vai ser útil aqui, não digo para variáveis, mas ele vai ser útil para quando a gente estiver trabalhando com funções. Por quê? Função retorna valor. E tem funções que retornam valor e tem outras que não. A gente vai tratar isso lá na frente, não agora. Beleza? Então, resumão aqui dos tipos de dados. Então, cada vez que você vai armazenar alguma coisa, é importante dizer que tipo de dado é esse, que tipo de informação é essa, tá certo? Aqui, um outro parênteses aqui para vocês, tá? Para ilustrar, para enriquecer aqui o nosso diálogo. Existem algumas linguagens de programação que vocês vão aprender no futuro, seja qual for o momento, ou qual a disciplina que vocês estão cursando, ou o curso que vocês estão aí, enfim, um curso online, qualquer que seja. Algumas linguagens possuem tipagens estáticas e dinâmicas, né? O que é estática? Tipagem estática eu quero determinar já que, eu já quero falar que esse tipo é tal. Beleza. Tipagem dinâmica, eu não preciso dizer o tipo. Eu simplesmente crio a variável e quem decide qual é o tipo, se ele é inteiro, se é real, se é caractere, o que ele é, quem define é a entrada de dados. Se entrar um valor numérico, ele vai falar que é do tipo inteiro. Se entrar um valor do tipo real ali, ele vai falar que é um tipo real. Se entrar um caractere, ele vai falar que é uma cadeia ou um caractere. E por aí vai. Ok? Então essa é uma tipagem dinâmica, ou seja, ela vai ser definida durante o percorrer da execução, ou seja, não da codificação, tá certo? Algumas linguagens trabalham assim. Qual que é o grande problema? Você trabalhar algumas funcionalidades desta maneira pode ocorrer, né, dá um trabalho de você fazer tratamento de dados, porque às vezes você vai fazer soma e não pode fazer soma com letra, mas você deixou de entrar de qualquer jeito, enfim. Tem que ter um cuidado muito maior e às vezes isso para uma qualidade de código não é bem-vinda. Então, normalmente as linguagens consideradas mais seguras, ela é forte, a gente chama de fortemente tipada, ou seja, eu só posso usar e criar e usar variáveis que já foram previamente determinadas, previamente criadas, tá certo? Então, uma variável ela pode mudar o valor interno dela, ok, mas a criação e a determinação do seu tipo não, já foi criada previamente. Perfeito? Então isso é chamado fortemente tipadas, tá? Ou, né, uma tipagem estática, já foi determinada no momento da codificação. Beleza? Então tudo que a gente for armazenar dentro da memória, eu tenho que escolher um tipo. Ponto. Seja ele inteiro, real, caractere, lógico, cadeia, enfim. Tá legal? Bastante simples. Bom, vamos lá. A gente vai encontrar diversos exemplos aqui no decorrer do nosso dia a dia. Bom, mas aqui neste meu exemplo do primeiro digite o primeiro número, eu não tenho aqui a variável ainda, tá? Então o que eu faço aqui? Puxa vida, eu preciso criar a variável. Como é que eu faço isso? Olha que simples. Eu lembro que nós temos a variável inteiro real? Pois bem, se eu tenho uma variável inteiro, o que eu faço? Inteiro. Olha que simples. Digitei aqui inteiro. E aí para o inteiro eu crio o nome da variável.
E aqui uma outra coisa bastante importante, nomenclatura de variáveis. Existe uma regrinha básica, tá? Vou dizer aqui para vocês, mas também é uma regrinha bastante simples, você vai encontrar isso em todas as linguagens de programação, para nomenclatura de variáveis e nome de funções. Nome de programas, nome de classe, tudo isso, tá? Primeira coisa, nome de variável tem que começar com letra, ponto. Ok? Letra. Não posso usar caractere especial, acento, C cedilha, hashtag, arroba, nada disso. Apenas um caractere especial é permitido, que é o underline, que é esse tracinho aqui, ó. Ok? É o underline, tá? Na maioria das linguagens, ok? Aqui a gente vai usar, aqui, eu vou mostrar aqui um exemplo para a gente fazer também usar underline. Algumas linguagens, que são a maioria, vai permitir também te usar o underline no começo. Então pode usar letras ou underline para iniciar uma variável. Mas eu não recomendo usar com underline no início. Recomendo sempre com letras. Posso usar letras maiúsculas, por exemplo, A maiúsculo, ou a letra A minúsculo. Tá? Detalhe, as linguagens de programação, elas são case sensitive. Né? Ou seja, é o significado de faz diferença a letra maiúscula e minúscula, é outro caractere. Tá bom? Então, se você criar uma variável nota 1 com letras tudo minúsculo, é uma coisa. Notas 1 com letras tudo maiúsculo é outra variável, é outro local. Tá certo? Então, a primeira coisa é isso. Então, criei aqui a variável A. Ok. Quero criar uma segunda variável. Vou colocar aqui, ó, dei um Enter, inteiro. Ó, tipo inteiro. E agora vou criar a segunda variável, nota 1. Vou criar a terceira variável, inteiro, também do tipo inteiro, nota 2. Bom, aí eu posso fazer isso, né, quantas vezes forem necessários. É necessário. Mas observe o seguinte, que nesse contexto, se eu estou criando diversas variáveis do mesmo texto, ou melhor, do mesmo tipo, eu posso fazer uma única linha, separando eles por vírgula, tá? Então posso vir aqui, ó, posso usar desta maneira, ou o que eu acho mais rápido e econômico, né? E mais fácil também de organização, ó. Eu apago tudo isso e separo por vírgulas, ó. Então a variável A, aí eu coloco vírgula. Nota 1, vírgula. Aí eu apago aqui e coloco nota 2. Ou seja, a variável A, a variável nota 1 e a variável nota 2, essas três são do tipo inteiro. Tudo bem? Bom, agora observe o seguinte. Se eu rodar novamente o programa, olha lá, apareceu ali na tela, digite o primeiro número. Coloquei aqui o valor 7. Deu Enter. Pronto. Agora não deu erro. Não fez nada, mas não deu erro. Por quê? Eu capturei o valor do usuário e joguei na variável nota 1. Tá certo? Então eu vou só exibir aqui, só para a gente poder observar que essa variável foi armazenada de maneira correta. Então vou colocar aqui, ó, escreva, e aí vou colocar entre aspas duplas, o valor da variável aí coloco igual, aí eu vou separar, ó, ou seja, vou concatenar, vou juntar um texto fixo, um texto determinado com o valor que está dentro de uma variável. Veja que eu não vou imprimir agora o nome da variável, eu quero saber o conteúdo que está dentro dessa variável. No exemplo que eu executei aqui, eu coloquei, digite o primeiro número e digitei o número 7. Então, qual que é o valor que está dentro da variável? Número 7. Qual que é o nome da variável? Nota 1. Então, aqui eu vou colocar o nome da variável que eu quero exibir, nota 1. Tá certo? E na hora que o meu programa rodar, ele não vai escrever a palavra nota 1. Ele vai imprimir, ele vai escrever o conteúdo que está dentro da variável nota 1. Está claro? Fácil, né? Vou rodar novamente. Olha lá, digite o primeiro número, vou colocar 7 novamente. O valor da variável é igual a 7. Ou seja, ele pegou o mesmo conteúdo que eu digitei e colocou o valor 7. Tá certo? Então eu posso ali, ó, não fiz nada com esse valor, simplesmente eu coloquei. E aí a brincadeira começa, né? Eu posso transformar esse valor, tá, gente? Eu posso, por exemplo, falar assim, ó. Eu quero exibir aqui, ó, vou colocar entre parênteses, porque eu vou fazer uma conta, tá? Vou fazer uma operação matemática, tá? Eu quero exibir o valor aqui, ó, vírgula, e eu vou exibir o valor desta operação aqui, ó, nota mais 1. Então, ou seja, não importa o valor que eu digitar, então se eu vou rodar de novo, ó, vou rodar o número 7. Aí, na hora que ele vai exibir o valor 7
mais 1. Então já deu 8. Por que deu 8? Eu determinei. Eu falei aqui, ó, na hora de exibir, você vai colocar nota mais 1. Então, se eu rodar agora o número 2, por exemplo, o valor da variável é 3. Por quê? Eu peguei o valor de nota mais 1 e coloquei qualquer que seja esse valor mais 1. Tá certo? Só que não faz muito sentido fazer isso de maneira fixa, né? Se eu quero fazer uma calculadora, faz mais sentido se eu pedir o segundo número para o usuário, tá certo? Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, escreva, e aí eu vou colocar assim, digite o segundo valor, ou o segundo número, né? Vamos seguir a mesma ordem, número. Ok, 2 pontos. Veja que eu coloquei um espacinho vazio aqui para não ficar tudo junto, tá? Para não ficar feio. E aí eu coloquei o leia, ó, leia nota 2. Se eu armazenar o segundo valor na variável nota 1, o que acontece com o valor antigo lá, o valor 2 ou o valor 7? Eu perco, tá? Simplesmente desaparece, tá, gente? Ele vai ser substituído. Então, qual que é o correto aqui? Eu coloco numa outra variável, tudo bem? Tá, beleza. Aí eu posso vir aqui agora sim, ó. Eu não quero saber o valor, eu quero saber a soma. A soma é... Aí eu vou mostrar o resultado. Então, como eu não sei qual o valor que o usuário vai digitar, porque aqui podia ser, ó, vamos supor, ó, vou rodar o programa, ó, 2 e o segundo número é 1. A soma é 3. Pergunta, o resultado está correto? Da execução, sim, porque 2 mais 1 é 3. Ok. Só que, observa só, vou rodar novamente, você vai perceber. 2 e 2. 2 mais 2 é 4. Por que a soma deu 3? Porque aqui no cálculo em si, eu errei. Eu falei que o segundo número sempre é ser o número 1. E não é, eu não sei qual é o segundo número. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar com o valor da variável nota 2. Olha que simples, ó. Nota 2, ou seja, o valor que foi digitado na primeira variável mais o valor que foi digitado na segunda variável. Tudo bem? Vou executar, vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, ó, 2 mais 2, 4. Eu posso rodar quantas vezes eu quiser. 45 mais 42, 87. E por aí vai. Tá certo? Então eu posso executar essa operação matemática diretamente na impressão, ou, o que é o mais indicado, né, eu prefiro e eu uso dessa maneira, eu crio uma outra variável para armazenar essa operação matemática. Então põe aqui, ó, já criei lá em cima, A é igual a nota 1 mais nota 2, tá certo? E aí eu exibo quem? Somente o valor de A. Vou pedir para rodar, vocês vão ver que dá na mesma. 2 e 3, 2 mais 3, 5. Perfeito. Só que qual o problema desse exemplo aqui? Olhe, na linha 12 eu coloquei A igual a nota 1 mais nota 2. Pergunta, variável A tem algum significado? Não tem. E aí vai uma outra regra de quando a gente utiliza nomenclaturas de variáveis. Eu falei que tem que começar por letra, né? Não pode caractere especial. Eu posso colocar números, tá? Na sequência, mas não a primeira, tá? A primeira tem que ser sempre letras ou o underline. Não posso colocar espaços em brancos e não posso usar palavras reservadas do sistema. Então, por exemplo, não posso usar escreva. Qual é o nome da variável? Escreva. Não, isso é uma palavra reservada do sistema. Perfeito? Então, não posso utilizar. Agora, uma outra regra de boa prática é utilize e crie variáveis que façam sentido lógico. O que eu quero dizer com isso? Faz sentido eu usar a variável A nesse contexto? Não. O que eu estou fazendo aqui na linha 12? Estou fazendo uma operação de somar valores de duas variáveis. Então não faz mais sentido eu criar uma variável chamada soma do que uma variável A? Se você olhar esse programa, vamos supor que ela tenha 1000 linhas. E não é difícil isso acontecer, tá, gente? 1000 linhas. E aí nessas 1000 linhas você olha lá, puxa, a variável A, estou com um problema na variável A. Aí alguém pergunta para você, mas o que é a variável A? Não sei, cara, a variável A. Ou seja, ela não tem significado, ela não tem relevância no seu significado. Tá? Ela tem relevância quanto ao seu valor, todas têm. Mas ela não te representa nada olhando somente para a nomenclatura dela. Então o que a gente recomenda? Puxa, essa variável você vai armazenar o quê? Vou armazenar, ela vai ser destinada ao armazenamento de uma operação matemática. Ok, qual operação? De soma. Puxa, então cria a variável soma. Ok?
Ah, lá na frente eu vou fazer várias operações matemáticas e tal, não sei o quê, então posso criar uma variável, talvez chamada resultado. Ah, por quê? Se resultado agora é de soma, depois o resultado é de subtração, é de multiplicação, de divisão, enfim, tá certo? Então, que variáveis que tenha contexto. Então, por exemplo, se você vai armazenar o seu nome, o nome dos alunos, por exemplo, vamos fazer um sistema de aluno aqui. Faz sentido eu perguntar aqui para ele, armazenar na variável A? Não faz. Desculpa o A, mas não vai fazer sentido. Se eu tiver que armazenar a idade do aluno, faz sentido eu armazenar numa variável chamada A? Não. Se eu vou armazenar o seu CPF, por exemplo, eu estou aqui fazendo um sistema de banco agora. O seu CPF, faz sentido armazenar na variável A? Também não. Não faz sentido armazenar na variável A. Então faz sentido o quê? Opa, se é CPF, eu ponho variável chamada CPF. É o nome? Põe a variável chamada nome. É o CEP? Põe uma variável chamada CEP. É idade? Idade. Peso? Peso. E assim vai. Tá claro? Então aqui o que a gente vai fazer? Vou transformar, vou mudar, vou apagar isso aqui e vou colocar soma. Tá certo? E veja que eu tenho que fazer a correspondência. Agora existe uma variável soma, não existe a variável A. Se eu rodar esse programa, ele vai dar erro aqui em algum momento, tá? Em tempo de execução. Vamos ver, ó. 7, 2, ó lá. Não posso fazer porque essa variável não foi criada, não tem determinado tipo. Por quê? Tem uma variável que não criei. Não tem tipo, não tem criação dela. Tá? Então o que a gente vai executar aqui? Já vou alterar. Ó. Soma aqui e soma aqui também. Perfeito? Posso rodar. Agora sim, tudo está funcionando plenamente. 7 mais 2, 9. Soma igual a 9. Tá legal? Então posso alterar qualquer que seja operação matemática aqui, multiplicação, divisão. Posso fazer operações mais complexas, né? Então eu poderia somar isso aqui, ó. Olha que interessante. Soma tudo e divide por 2. Puxa, o que te lembra isso? Média, né? A média é a soma dos elementos dividida pela quantidade deles. Então, se eu tenho 2 elementos, eu divido por 2. Isso é a soma chamada aritmética, tá certo? Então, se eu estivesse fazendo um cálculo de média, passava a fazer isso. Olha que simples, gente. Então, vejam, toda vez que você estiver trabalhando com programação, eu sempre falo, programador tem 3 grandes desafios. O primeiro deles, qual é? Você já deve ter escutado eu falar sobre isso. O primeiro grande desafio do programador é entender o problema. Se você não entender o que é para ser feito, para tudo. Até você entender o que tem que ser realmente executado, tem que ser realmente feito. Depois que entender o problema, qual que é o segundo grande desafio? Saber como resolver esse problema, tá certo? Então, como é que eu resolvo esse problema que eu acabei de descobrir qual é que eu tenho que resolver? Então, e quando você não sabe a solução do problema, você pergunta para um especialista. O especialista pode ser alguém da empresa, pode ser alguém, uma outra pessoa contratada, um consultor, pode ser alguém do banco, um gerente, um diretor, enfim, pode ser um professor, pode ser um colega de trabalho, alguém mais experiente, algum especialista naquele assunto de solução. E se você não tiver, eu até recomendo, você procura o especialista mais rápido de todos. Quem é? Hoje é o Google, é o ChatGPT e aqui também no pseudocódigo, né? Muita coisa aqui relativo à linguagem, você vai encontrar aqui na ajuda do Portugal Web Studio, tá certo? Então pergunta a esses especialistas antes de ir para uma pessoa real, tá? Para você ganhar agilidade, só por isso, tá certo? Muito bem. Então, toda vez que você pergunta para um especialista, você tem que ser bom em quê? Em fazer pergunta, tá, gente? Então você tem que adquirir e desenvolver a habilidade de fazer perguntas. Isso é normal. E o terceiro grande desafio do programador é traduzir esta solução em linguagem de programação. E aqui no nosso caso em pseudocódigo. Então veja, se eu precisasse fazer a média, basta criar aqui uma variável chamada média. Aqui eu faço, aqui eu tenho a soma, né? E aqui eu ponho média é igual. E aí matematicamente eu já sei a solução, né? Então, entre parênteses, nota 1 mais nota 2, tudo isso dividido por 2. Essa é a média, tá? Lembrando que na precedência matemática, se não coloco parênteses, eu divido nota 2 por 2 e aí dá tudo errado, tá? Aqui dá muito ruim. Ou, se você preferir, já pega essa soma aqui, ó, põe soma dividido por 2, que dá na mesma. Aí você já não corre esse risco de esquecer o parênteses, tá? Então, agora se eu colocar aqui, ó, média, escreva média é igual, e aí eu ponho aqui, ó, sinalzinho, vírgula, ponho vírgula, e aí eu ponho a variável média, ou seja, eu vou exibir o valor de média. Vamos ver como ficou? Olha lá, vou colocar aqui o valor 7 e o valor 3. 7 mais 3, 10.
Então a soma é 10 e média igual a 5, ok? Ah, e veja aí, ó, ficou tudo na mesma linha, né? Ficou tudo na mesma linha. Então eu posso usar aqui um recurso para pular linha, tá? E qual recurso que a gente pode utilizar para pular linhas? Ou seja, ó, não quero escrever aqui, ó, a soma igual a 10, está correto, média é 5, né? Então se eu tenho um valor de 10, média para cada um deles é 5, perfeito. Mas está tudo na mesma linha, ficou horrível para ler. Então eu quero que um média igual a 5 fique na linha de baixo, ok? O que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Antigamente, em algumas linguagens de pseudocódigo, a gente usava o escreval. Escreva e pule para a linha de baixo, tá? Aqui neste pseudocódigo não tem isso. Tem uma coisa melhor ainda. Então a gente vai colocar, eu quero pular a linha depois que eu escrever o valor ali, ó, soma igual a 10, ou seja, a descrição do valor da variável soma. Então depois de soma eu ponho vírgula, ó, coloquei a vírgula, aspas duplas, e aqui eu quero colocar o código de pular linha. Bastante simples, tá, gente? Apesar de meio estranho, é /n, tá bom? Então é da nova next line, né? Ou seja, vou pular linha, próxima linha, tá bom? /n. Isso também é a mesma coisa para a linguagem Java, para a linguagem C, C++, enfim, várias linguagens o /n também funciona como pular linha. Então é ótimo saber isso já, tá? Vou executar novamente, vou colocar aqui os valores 10, o valor 3, olha lá, soma 13, média 6. Por que deu 6? Aí são os valores fracionados. Depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas vamos pegar aqui o número inteiro, aqui, ó. Vou pegar aqui o 7 e o 3. 7 mais 3, 10, média 5. Veja que agora ficou em cada linha e tudo bem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro grande exemplo aqui, apesar de bastante conteúdo. Mas vocês perceberam que a gente saiu do zero, literalmente, em menos de uma hora. Você já aprendeu. Vamos revisar aqui? O comando de escrever na tela, bastante simples, eu escreva. O comando de ler os valores do usuário e guardar em algum lugar, que é a nossa variável. Já aprendemos aqui, né, de maneira também resumida, mas aprendemos aqui quais são os tipos de variáveis que podemos utilizar e quando que é mais importante um, importante o outro, quando é que eu devo usar um, devo usar o outro, tá certo? Aprendemos como guardar isso aí dentro de uma variável pelo comando leia e aprendemos já algumas operações matemáticas, né, e principalmente juntar também na escrita um valor fixo, um valor literal, ou seja, dentro das aspas duplas, e juntar ali com o texto, é o que a gente chama de concatenar, né? Juntei um texto com variável, texto e variável, e assim vai. E aí eu já consegui fazer uma calculadora em menos de uma hora. Legal? Então aguarde os próximos conteúdos e espero que você pratique bastante, porque o pseudocódigo é um ótimo passo para você treinar o pensamento computacional e estar bem preparado psicologicamente, estar preparado em relação a conceitos e preparado principalmente a como organizar o pensamento, como organizar uma solução computacionalmente para que quando você migrar para uma linguagem convencional, migrar para uma linguagem de programação tradicional, você faça isso da melhor maneira e de extremamente muito rápida. Você vai focar realmente traduzir tudo que você fez aqui na linguagem de programação alvo. Pode ser Java, JavaScript, C, C Sharp, PHP, Python, seja o que for. Você só vai traduzir. Poxa, como é que eu faço isso nessa linguagem? Porque a tua mente já está preparada, né? A tua mente já está organizada, ou seja, você já sabe o que você tem que fazer, cada etapa que você tem que organizar para traduzir futuramente para as linguagens. Perfeito? Ok, então espero que vocês pratiquem. Se tiver qualquer dúvida, voltem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e assistam os próximos vídeos dessa série de pseudocódigo que está sensacional. Até mais, pessoal. Valeu!